Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar a respeito do discurso de Putin no Dia da Vitória na Rússia, onde ele tratou da questão russa-ucraniana, dizendo que o mundo está agora em um ponto de virada. Tem muita coisa acontecendo, pessoal, que mostra que realmente nós estamos nesse ponto de virada. Ele disse que a civilização inteira humana está em um ponto de virada decisivo e que uma verdadeira G foi desencadeada contra a Rússia, enquanto preside as comemorações do Dia da Vitória em Moscou. Nós vamos dar uma olhadinha nessa matéria, nessa aqui e nessa depois, mas vamos primeiro comentar essas situações aqui. Ele tem alguns pontos, de destaque do discurso dele. Ele, naquele dia, também tinha lançado cerca de 15 artefatos de cruzeiro contra a capital da Ucrânia, Kiev, o segundo em 2 dias. A Ucrânia disse que seu sistema de defesa derrubou todos eles depois que os alertas do que estava acontecendo via ar soaram na maior parte do país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a Kiev para conversar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Isso é uma demonstração muito clara de apoio. Cada vez que um líder visita Kiev, a Rússia marca aquele líder como um inimigo. Isso tem acontecido e eles sabem disso, então é uma demonstração clara de apoio e de reforço do apoio. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, que está sempre como protagonista, isso aí, quando a coisa desencadear, pessoal, podem ter certeza que esse Kim Jong-un vai ter um papel chave, embora seja um país pequeno, um país aparentemente insignificante, mas eles estão sempre na mídia quando se trata dessas questões, vamos dizer assim, apocalípticas. Ele está sempre em primeiro plano. Então o líder Kim Jong-un disse que a Rússia irá prevalecer em sua luta contra o que ele descreve como imperialistas, informou a agência de notícias estatal KCNA, com comentários que parecem direcionados à Ucrânia e seus apoiadores ocidentais. Agora vamos comentar um a um esses itens, mas vamos nos focar principalmente nessa primeira situação aqui, essa questão de ponto de virada civilizacional. Eu tenho uma certa preocupação, pessoal, de que coisas que a maioria não está preparada para vivenciar vão acontecer meio logo, podem acontecer meio logo. Vocês sabem que eu faço as minhas análises não de uma maneira tradicional, como a maioria dos analistas aí de política internacional faria, os estudantes de questões internacionais fariam, porque eu acompanho pessoas que têm uma interpretação mais mística das coisas também. Eu acompanho questões políticas, práticas, geopolíticas, de economia, eu gosto de estudar sobre tudo, mas eu acompanho também pessoas que têm uma visão mística da coisa. Por quê? Porque, no fundo, essas lideranças políticas internacionais, aquilo que a gente chama de classe dominante, eles têm uma visão mística das coisas. Eles escolhem certas datas para praticar certos rituais, seja de coroação, seja de um ataque, seja de um recuo, seja do que for, eles escolhem datas. Eles são místicos, a classe dominante. Então, quando você ouve pessoas que sabem interpretar isso, coisa que a gente, até uma certa medida, também sabe, você consegue interpretar não aquilo que vai acontecer porque é data X ou porque o Sol está não sei aonde, mas porque a classe dominante toma suas decisões baseadas nisso. Então, se você sabe interpretar isso, você sabe o que a classe dominante vai fazer. Então, não é uma questão de adivinhação. É uma questão de entender aqueles que têm uma mentalidade de adivinho. Não sei se vocês conseguem entender. Não são pessoas que adivinham nada. São aqueles que entendem, aqueles que pensam que adivinham. É bem diferente. E eles pressupõem, essas pessoas que eu tenho acompanhado, que até dia 21/6, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas até dia 21/6, que é o ponto da virada de solstício, essas classes dominantes têm a intenção de desencadear a terceira G. Espero que não aconteça. E eles também não estão afirmando que vai acontecer, mas que há uma probabilidade grande de que essas lideranças tomem essa decisão até essa data. Considerando
esse discurso cada vez mais belicoso, advindo das classes decisórias aí, como por exemplo, isso aqui que Putin disse que a civilização está num ponto de virada decisivo, a gente começa a ficar preocupado de que isso possa acontecer. Tomara que não, tomara que dia 22 a gente esteja aqui dizendo que nada aconteceu. Mas enfim, vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui, essa primeira matéria. Ladeado por líderes de ex-aliados soviéticos, Putin ataca o Ocidente. A G desencadeada na Rússia, diz ele, no desfile do Dia da Vitória em Moscou, enquanto a G na Ucrânia se intensifica. O presidente Putin então disse que o mundo está num ponto de virada e eles estão engajados em uma luta patriótica enquanto o país comemora o aniversário da vitória de 1945 contra a Alemanha MAV na Segunda G Mundial. Hoje a civilização está novamente em um ponto de virada decisivo. Uma verdadeira G foi desencadeada contra nossa pátria, ele disse. Isso num discurso de 10 minutos na Praça Vermelha de Moscou. Os líderes dos ex-aliados soviéticos, Armênia, Bielorrússia, Tajiquistão, Turcomenistão e Quirguistão, foram recebidos no Kremlin antes de tomarem seus lugares no estado do lado de fora para um desfile. Depois eles colocaram flores na chama eterna nas paredes do Kremlin. O Dia da Vitória tornou-se um evento central sobre Putin, que diz que a Ucrânia independente representa um retorno da ameaça da Segunda Guerra Mundial. Mas a cerimônia deste ano foi um evento reduzido devido a preocupações com a segurança à medida que a guerra da Rússia na Ucrânia se intensifica. Depois que Putin falou, o desfile Mille começou com uma banda e canhões disparando uma saudação. Soldados marcharam pela praça, seguidos por, uma série de equipamentos aí de ataque e defesa. Autoridades de todo o país organizaram as tradicionais procissões do regimento, nas quais as pessoas carregam retratos de parentes que lutaram contra os MAV. A jornalista de Moscou, Yulia Shapovalov, disse à Al Jazeera: normalmente dura 1 hora, mas hoje durou 47 minutos, porque eles estão adiando, com medo de que algo possa acontecer. Então, é óbvio, se aquele incidente, vamos chamar assim, que aconteceu na cúpula do Kremlin realmente partiu do Ocidente, eles têm de estar preocupados mesmo. E se não partiu, de qualquer maneira, eles estão preocupados e fizeram aquilo também como uma maneira de mostrar ao público que eles estão se protegendo mais a partir de agora por medo do que possa acontecer. Esse outro artigo diz por que é tão importante o Dia da Vitória, o tal do 9 de maio, que seria então essa vitória da União Soviética sobre a Alemanha dos MAV. Mas enquanto uma nova G ferve na Ucrânia, os observadores estão ansiosos para saber o que Putin pode revelar. E aqui o famoso Z, que está presente durante toda a G, desde o começo lá na Ucrânia. Até hoje, inclusive, não foi explicado decentemente o que significa esse Z. Há muitas especulações a respeito do caráter simbólico dessa letra aí, mas por enquanto nada conclusivo. Então esse dia de orgulho que eles chamam marcará o 77º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha MAV na Segunda G, e é visto por alguns observadores como uma ferramenta de propaganda para o governo do presidente Putin, que está se baseando na história de que a Ucrânia seria MAV para sua invasão contínua dentro dela. E aí, por fim, essa matéria aqui. Alertas de ataque via ar para Kiev, 2/3 e mais 2/3 da Ucrânia. A Rússia intensificou esses ataques noturnos na semana passada antes de uma renovada contra-ofensiva ucraniana. Então é como a gente já relatou anteriormente, é um cabo de guerra. Às vezes ele vai para um lado, às vezes por outro. Eles estão numa espécie de equilíbrio nessa disputa. Ninguém consegue romper o cerco do outro. Há ganhos que são temporários, depois esses ganhos são revertidos. O clima tem ajudado. Quando o clima é mais gelado, na neve, no inverno, os russos acabam tendo vantagem. Quando o clima se inverte e se torna mais quente, o Ocidente acaba tendo vantagens lá.
e nesse jogo de empurra, nesse cabo de guerra, o equilíbrio vai se mantendo, né? E obviamente as destruições vão continuando. Então eles têm sinalizado alertas de ataque agora contra a capital, coisa que tem começado mais recentemente a acontecer, né? Antes esses ataques estavam mais longe da capital e tem se intensificado por lá. O fato, pessoal, esses detalhes eu nem gosto muito de entrar porque não interessa tanto, penso. Talvez algo aqui que seja interessante é essa questão do grupo Wagner, né, liderado pelo Prigozhin, que teria divulgado aí uma série de vídeos carregados de palavrão culpando o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, porque ele não teria mais como se defender, porque eles não estavam mandando os artefatos necessários para agir, né, que eles estavam lutando, e parece que agora eles vão receber, depois de ter ameaçado, queriam abandonar o ponto que eles estavam defendendo, parece que vão receber o que eles estavam pedindo. Aí se especula, será que há uma divisão interna? Será que eles estão brigando mesmo? Ou isso é uma estratégia para tentar atrair os ucranianos justamente para a região onde estava o grupo Wagner, lá de Prigozhin, numa armadilha? E no fim, na dúvida, ninguém fez nada de diferente. Mas enfim, esses detalhes penso eu que não importam tanto. Acredito que o que importa saber é se isso vai se transformar em algo muito maior, saindo da Ucrânia ou não. As ameaças são constantes de que isso vai acontecer. Por enquanto, nada de diferente tem acontecido, só tem se intensificado cada vez mais, as coisas têm os ânimos se acirrado, né? Nós já mostramos aí anteriormente, onde até pessoas que têm nível diplomático estão se engalfinhando em reuniões em países terceiros como a Turquia. E isso mostra que realmente em algum momento a coisa pode sair de um relativo controle em que ainda estão. Nós vamos continuar acompanhando, atualizando vocês na medida do possível, e por enquanto é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.